Que bom entrar na casa de vocês, que bom estar com vocês. Hoje inaugurando o nosso primeiro EduCast, o podcast da editora FTD Filial Brasília. Eu vou me apresentar, sou Enéas, gerente da Filial Brasília da editora FTD Educação. É um prazer hoje estar realizando um sonho que nós tivemos há pouco tempo com a Josi e com outros colaboradores aqui, que é fazer da FTD um lugar de troca de conhecimento, de experiências, de troca de informações, debates. E nós batizamos, né, Josi, esse programa com o nome de EduCast. Então, o nosso podcast é chamado EduCast. E esse é o nosso primeiro podcast. Vou passar aqui para nossa colega, minha amiga de bancada, Josiane, se apresentar. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Como o Enéas falou, esse é o nosso primeiro EduCast, é um espaço que nós criamos dentro da Filial Brasília para que a gente possa discutir educação. E hoje a gente está com um convidado muito especial, não é? Que soem os tambores! Hoje nós estamos aqui com um brasiliense. Brasiliense. Danada, hein? De Taguatinga, é um brasiliense, né? Professor, estudioso. O currículo dele é tão extenso, gente, que eu não vou ler, porque senão tem que ter um podcast pro currículo, tá? Mas eu resumo o Ricardo Marins como um apaixonado por educação, um pensador de educação. E como o Caiube, que é o nosso editor, falou, é uma pessoa que provocador. Depois de um papo com o Ricardo, ele te provoca a sair pensando. Com certeza, né? Professor, é um prazer tê-lo hoje aqui na nossa casa. Sempre é muito bom lhe ouvir, né? A gente já tem aí uma trajetória juntos, de algumas formações que eu lhe acompanho, conheço seu trabalho, sou uma admiradora do seu trabalho, assim como o senhor também é apaixonada pela educação, e é muito bom tê-lo aqui hoje. Eu que quero agradecer, eu acho que vocês resolveram pegar o melhor do vinho para o final do ano, né? Fazer essa proposta e inaugurar nesse momento, eu acho que é um presente para a cidade, um presente para a educação. A gente está precisando muito de espaço para conversar, para pensar, para pausar um pouco na correria do dia a dia. Então, eu acho que começar esse projeto nesse momento é um presente. É brindar esse ano e começar o ano que vem com um belo projeto. Brasília precisa disso, né? E fico muito feliz de ser presenteado por vocês de estar aqui hoje. Esse é o primeiro, né? É o primeiro, né? O primeiro de muitos, né, Ricardo? Que depois até conversando com o Ricardo, que a gente pode até transformar, Jô, numa pauta, né? Sim, o Ricardo que mora aqui em Brasília, né? Que é um pensador, que está sempre atento, né, Ricardo? A gente bater um papo sobre temas, né? Que estão aí sempre à luz do dia, né? Sobre educação, né? E aí, professor, partindo já, né, dessa deixa aí do Enéas, o senhor tem uma trajetória aí longa com a questão educacional. Como é que o senhor vê esses desafios hoje que a escola vem enfrentando de uma maneira macro? Que desafios a gente tem ainda aí pela frente? A gente sabe que são muitos, né? Mas me cite dois, pelo menos. Tem uma frase do Edgar Morin, que é uma pergunta, na verdade, um dos livros dele sobre complexidade, que ele diz assim, e aí eu quero olhar para você, porque eu acho que essa é uma frase que é uma pergunta que a gente devia colocar no espelho do banheiro e ver essa pergunta todo dia, enfrentar essa pergunta como professor, professora, como gestor da educação, também como pai, como mãe. E a pergunta é a seguinte: que planeta nós estamos deixando para os nossos filhos? Perfeito. E que filhos nós estamos deixando para o planeta? Verdade. Então acho que de alguma maneira nós precisamos de responder muito bem essas duas perguntas. E aí eu te diria, se eu precisar de selecionar dois desafios olhando a escola de dentro para fora, eu acho que a questão climática, a questão ecológica é fundamental, porque a educação ela cuida do futuro. Sim. Tanto é que os erros da educação a gente não enxerga no presente. Os erros da medicina, geralmente você enxerga no presente. Os erros da educação é no futuro. Né? Então ela cuida do futuro. Então a pauta da dimensão ecológica hoje é fundamental. Olha o que a gente passou esse ano das questões climáticas. E a segunda é o digital, que vai dar uma virada. O digital vai dar uma virada. Assim, esperem a cena dos próximos capítulos. O que a gente está vivendo na educação é nada
perto do que a gente ainda vai viver. Então eu penso que tem pelo menos esses 2 grandes desafios para a gente enfrentar. Então, professor, a questão agora do digital, né, da inteligência artificial, ela está aí. Eu costumo falar muito nas minhas formações que eu não gosto de ouvir aquela pessoa que diz: eu não gosto da tecnologia. A tecnologia está posta, né? E as pessoas entendem que tecnologia é somente rede social, um instrumento como um celular, um notebook, e a gente sabe que não é. Tecnologia está numa caneta, né? Que bom que a gente tem a tecnologia. Então, assim, com essa questão agora da lei, dessa proibição de uso de celular dentro das escolas, como o senhor está enxergando isso? Como está reverberando no seu meio também com relação a essas questões? Eu terminei a leitura agora de um livro chamado Geração Ansiosa. Não sei se vocês já tiveram contato com esse livro, vale a pena dar uma olhada nele, que mostra o efeito das redes sociais, em especial do celular mais rede social, nas crianças e acho que também nos adultos, se o livro fosse se ocupar. A escola está ansiosa, né? A gente vive laudando os meninos, fico brincando que se a gente fosse laudar a escola também a gente ia ter uma surpresa. É verdade. Né? Nós temos obsessão por projetos, né? Então nós temos também os nossos problemas como escola também, que talvez valesse a pena a gente olhar com carinho. Mas nessa questão específica do celular que você pergunta, eu acho um grande drama. Eu penso que é um risco você não cuidar com maior zelo sobre essa pauta. Não é simplesmente proibir. Se você aprofundar, a intenção da lei não é proibir, é de cuidar do uso, de buscar um uso pedagógico para a tecnologia. E você tem toda a razão. Desde a pedra lascada a gente inventa tecnologia. Possivelmente a nossa primeira foi a pedra lascada. Agora, o que eu tenho a impressão, e aí por isso que eu estava destacando o tema do digital, é que essa virada de mesa, eu não sei, ver o que vocês acham disso. Imagina a gente na industrialização e um artesão lá mexendo nas coisas de maneira artesanal, ele olha para aquelas primeiras máquinas e fala: cara, vai mudar muito. Guardando as devidas proporções, hoje que nós organizamos o pensamento de uma maneira, você olha para a IA e fala: cara, isso vai mudar muito. Então eu tenho a impressão que na industrialização a gente automatizou a forma de fazer, que mudou a forma de pensar. Com a IA nós vamos automatizar a forma de pensar, que vai mudar a forma de fazer. Então talvez a gente viva a mesma virada de chave que a gente viveu na industrialização agora. Então aí o Frei Beto tem razão quando ele fala que a gente está numa mudança de época. Não é uma época de várias mudanças só. E a escola precisa acompanhar isso. Senão ela vai ficar para trás. Ricardo, como é que você vê o papel dos professores, né? Porque eu vejo que várias redações ou vários sistemas de educação já começam até a tolher a questão da inteligência artificial, né? Como é que a gente pode associar a inteligência artificial à educação ao dia a dia em sala de aula? Eu acho porque o que até o momento a inteligência ela não é semântica, né? Então ela não dá sentido às coisas. Esse é o papel do professor. Exato. Dá sentido. O papel do professor é cuidar da aprendizagem naquele plano que é do emocional e do sentido. Agora, se o papel do professor for esse de reproduzir conhecimento, esse a gente não vai precisar... Esse o professor já perdeu, você acha? Isso é uma questão de tempo. Sabe assim, a gente ainda não anotou a placa do caminhão. Mas já passou. Atropelou, né? Então, essa concorrência de conhecimento, de informação, essa escola e o professor já foi atropelado? A gente já estava apanhando pelos sites de busca. Exato. Você imagina por uma inteligência artificial que você pode conversar com ela. E que os alunos, né, eles estão muito mais à frente. E a grande questão para voltar no tema da proibição. Eu tenho que tornar a minha aula mais interessante. Exato. Não é proibir o que dispersa. Eu tenho que me perguntar por que ele quer ser dispersado. Qual é o problema? Por que não está interessante? Porque daqui a pouco, sabe o que a gente vai fazer com a escola? A gente vai fazer o que a gente faz com penitenciária. Eu vou cortar o sinal da escola. Exato. Exatamente. Porque se qualquer coisa que conecta com o mundo, o aluno dispersa. Na verdade, se a escola se conectar com o mundo, e aí você me pergunta do papel do professor, a gente tem que se reencantar de novo por educação. Cara, não é uma questão de método, não é uma questão simples de material, de estratégia, não é nada disso. Um professor encantado em aprender, quem estiver perto dele vai aprender. Exato. Vai aprender, entendeu? Agora, se ele não está encantado por aprender,
se ele deixou de aprender, se de tanto dar aula eu deixei de aprender, se de tanto dirigir uma escola eu parei de estudar, parei de aprender. Que exemplo eu dou na minha vida? Ele vai no automático, se apaixonar, né? Mesmo, Ele vai no automático, né, Josi? Aquela aula que ele dá há 10 anos, e aí também como é que ele desperta essa vontade, por exemplo, do aluno querer ser professor, né? Pensando no digital, eu acho que a gente tem duas alternativas. Sem querer ser fatalista, sabe? Mas a gente tem que decidir se a gente vai ser vítima ou coautor desse momento. Se eu vou ficar na lamúria, eu vou ser vítima desse momento. Como eventualmente os taxistas foram vítimas do Uber, o sistema hoteleiro do Airbnb, entende? Então, quer dizer, eu tenho que decidir, eu quero ser vítima ou eu quero ser coautor do que vai nascer? Porque vai nascer alguma coisa diferente. Sim. E precisa nascer. Precisa. Não é uma questão de que pena que vai nascer. Não é modismo, né? Tem muita coisa na escola que precisa mudar mesmo. A escola precisa renovar, né? A escola tem que estar à altura dos alunos. Tem, exatamente. E não os alunos à altura da escola, sabe? Ela tem que ser desafiadora para esse aluno, para que ele tenha essa ânsia de aprender, né? Eu vou tomar cafezinho aqui. Fique à vontade. E esse cafezinho é sem açúcar, não jeito, hein? O cafezinho aí é especial. Então, professor, eu vejo muito no viés. Eu não gosto muito de usar a questão da proibição, porque eu tenho um adolescente, eu convivo com adolescentes, né? Sempre eles acham um meio de burlar. E aí a gente vai cair num abismo, eu entendo muito esse momento, da gente cair num abismo que essa geração aí, e olhando a educação lá para frente, a gente não vai educar para usar de forma consciente a tecnologia, que é isso que a gente e aí tem, entra as fake news, né? Sim, como é que você como é que entra? Quer dizer, a gente precisa hoje avançar numa cidadania digital. Exato, isso aí. Exatamente. Vai desde o letramento, saber não cair num golpe, desde cair num golpe, e saber que o algoritmo quer me abduzir para me prender a atenção, entender que tem uma que economia da atenção atrás disso, e quanto mais atenção eu tenho, mais informação, quanto mais informação... Sabe o que eu tenho pensado, assim, aqui para os colegas da geografia, ver se faz sentido isso. Nós não temos mais só 5 continentes. Nós temos um sexto, e eu sei que você é da geografia, né? Nós temos um sexto continente, que é o espaço virtual. Isso. Esse continente, que é o sexto, está em cima do 5. Entende? E a especiaria, agora do novo continente, não é mais lá as especiarias da Índia, ou o ouro das Minas Gerais. A especiaria agora é a atenção. A moeda, o ouro, agora é a atenção. Então, nossas crianças precisam aprender a lidar com isso. Então, acho que é fundamental regular a tecnologia, regular o uso do celular. Exato. Agora, se ele não aprender com a gente, ele vai aprender em casa, com os colegas, na rede social. Não vai. A gente sabe que não. E aí a gente vai enveredando por essas questões aí. Você nos trouxe um outro grande desafio, que é a questão da ecologia, né? E aí a gente tem, eu sempre gosto de fazer a ligação, a gente tem a tecnologia para trabalhar esses meninos, para eles pensarem em forma de ajudar nesse processo todo aí ecológico que surge, né? Eu tive a oportunidade de ler o seu livro, que é Um Dia Sonhei, eu tenho ele bem aqui, ó. Um Dia Sonhei que Éramos a Terra. Livro lindo, gente, que trata aí de questões hoje com relação à campanha da fraternidade, para quem tem interesse aí, as escolas católicas. E aí o senhor fala muito na questão de escutar o planeta, né? Eu achei esse termo lindo dentro do livro, né, que eu li, e que nos remete para todo esse processo aí da ecologia, né? E da escuta, né? A escuta principalmente. Que está criando esse individualismo, né, José? Assim, as pessoas estão muito... E você, no livro, você trata disso, né? Que é um ambiente escolar, onde é preciso fazer um grupo, onde são crianças que se juntam. Né? A questão da escuta do planeta, muito bem colocado pela Josi, né? Que parece que você estava adivinhando o que ia acontecer, né, Ricardo? Foi feito isso antes, inclusive foi feito no início do ano, né? Caramba. Antes das tempestades lá. Foi antes? Foi antes. Eu terminei na Semana Santa. Foi no período da Semana Santa. E essa escuta, Ricardo, assim, escuta do outro e escuta do planeta, né? Como é que a escola entra aí, ou a educação, né? Eu acho que assim, primeiro, por que me parece que esse tema é relevante? E esse ano, ele é sintomático. Nós começamos o ano com uma região do país
imobilizada por excesso de água. Isso. E terminamos o ano com outra região do país imobilizada por falta de água. Falta de água. São dois sinais muito claros que a gente está tirando do planeta mais do que ele consegue fornecer e devolvendo para ele mais do que ele consegue reciclar. Essa conta não fecha. Então aqui é pensamento matemático, entende? Essa conta não fecha e o planeta vai dando sinais. Mas qual me parece ser o mote da escuta do planeta? A gente, e aí o livro, a história tenta mostrar isso, porque você pode falar assim, eu estou escutando o planeta quando eu levanto dados sobre o planeta. Faço uma pesquisa da qualidade de água do Paranoá e eu estou escutando o planeta. Nós vivemos a crise hídrica aqui em Brasília. Nunca, foi 2 anos atrás, né? Isso, você lembra Nunca disso? teve racionamento de água, hein? São Paulo também, né? Também, quer dizer, o país, o planeta, né? Olha a Europa. Seca, a Amazônia, gente. Amazônia Como, que né? A seca, gente não pensar nisso. Agora, o que é escutar? Não é reunir dados sobre o planeta. Escutar é sentir. Eu só escuto quando eu sinto. Verdade. Então, assim, quando eu estiver sentindo a alegria que o outro sente, ou quando eu estiver sentindo a dor que o outro sente, eu estou escutando o outro. Não tem nada mais revolucionário, nada mais transformador, nada mais encantador do que escutar. Agora, escutar de verdade, que é o que falta muito hoje. A gente não escuta ninguém. Por isso que eu acho que o EduCast é uma iniciativa que é um presente, entende? É um espaço da gente trocar ideia, escutar, conversar, porque é isso que a gente está precisando, é de mesa com café, Sim. sentar para trocar, para discordar um do outro, mas eu só escuto quando eu sinto. Então, qual é o problema, me parece, ainda na educação da ecologia que a gente faz? A gente tem que ter, cada vez mais a escola tem tratado de temas ecológicos, mas ela não trata não nos colocando como parte do planeta. A gente ainda está para dominar o planeta, e na verdade nós somos planeta. Claro. É muito engraçado, você pode resgatar a imagem de São Francisco de Assis. E Papa Francisco fala. E o nome do Papa Francisco é por causa de São Francisco de Assis, ele escolheu por isso. Ele tanto sentia um ao outro que chamava tudo de irmão. Irmão terra, irmão planta, irmã água. E por quê? E aí quando você vai para a química e você vai ver nos elementos originais, nós estamos irmanados mesmo. O que tem na nossa origem, entende? E o que tem na origem na árvore e o que tem na origem num animal é o mesmo. Então, nós não estamos aqui para olhar para uma árvore e achar que é recurso natural. Ah, tá. Entende? Eu não posso olhar para a água como recurso natural, porque aí a relação é utilitária. E agora eu vou me preocupar porque está faltando água. Eu vou me preocupar porque está faltando árvore. Não, eu sou árvore. Nós somos parte, água. né? Eu sou planeta. Tem um poeta argentino que fala que a gente é planeta que anda e fala, mas a gente é planeta. Bacana. Entende? Então eu acho que escutar o planeta é você se escutar no final das contas. É você. E aí os indígenas têm muito a ensinar pra gente. Muito a ensinar pra gente, né? Da gente principalmente voltar, com as crianças. As né? crianças, né? Você sabe que a criança, para as tribos indígenas, as crianças, a gente julga que elas são mal educadas porque elas não devem ser tolhidas na tribo indígena, e para eles é porque ela é a portadora da novidade. Se a gente, ela não vai trazer a novidade e a gente não vai mudar, porque é ela que traz a novidade. Né? Então eu acho que a escuta é fundamental, porque a gente vive hoje de polarização na sociedade. Pensa Brasília. Nós já fomos um lugar muito mais aberto, muito mais democrático, que você sentava um cara de um partido A com B, com C, trocava ideia, discutia, depois ia sentar para tomar um café, tomar uma cerveja e está tudo resolvido. Hoje você tem medo de botar um adesivo no carro nas eleições. Né? Então o que foi? Onde é que a gente foi se perdendo um pouco disso? E como é que a gente, como capital, e aí eu acho que a editora tem um papel especial em Brasília, como capital, a gente precisa de ser uma semente do amanhã. Sabe? Qual é o projeto que a gente tem para o país? De civilidade, de relação. A gente não está só no centro-oeste, a gente é cravado no Cerrado. Sim. Então, o que tem a ver o Cerrado com a escola? O Cerrado com a arquitetura, por exemplo? Você tem que pensar a arquitetura numa região dessa a partir do Cerrado, porque o ponto de partida é o Cerrado. Então, toda essa pauta ecológica nos recoloca para dentro da educação de um jeito muito diferente. Da mesma maneira que eu acho que a gente errou quando, não sei se vocês vão lembrar, a Enéas vai lembrar disso, de quando a gente chamava ainda na escola o bege
de cor de pele. Sim, Então, claro. A Josi é mais nova, lembra? Isso, mas a gente então estava promovendo o racismo Sim. porque chamava o lápis bege de cor de pele. A gente não promove consciência ecológica quando eu chamo árvore de recurso natural. Exato. Quando eu chamo água de recurso natural. Esse é o próximo passo que a gente precisa Na dar. E a verdade, é uma escola, mudança de paradigma mesmo, É né? muito mais do que tratar do assunto. Exato. O TISG. Tá. Entende? É mais do que isso. Entende? Esse é um caminho, mas é mais do que isso. Talvez seja por isso, né, que aí voltando um pouco para a questão da campanha da fraternidade, que em 2025 vai abordar novamente a questão da ecologia, né? Fraternidade, ecologia, fraternidade Ecologia integral, né? Isso. E aí ela vai trazer novamente discussões a respeito do meio ambiente. Então a gente percebe, eu fiz uma breve pesquisa, então já é a 9ª vez que a campanha da fraternidade traz novamente a preocupação com a questão do meio ambiente, né? Olhando para o planeta como a nossa casa mesmo, como diz Papa Francisco, e a casa comum, né? A nossa casa comum, a minha, do chinês, a do australiano, enfim. E a ecologia integral, se tratada de maneira integral, ela inclui o humano, porque o humano Sim. também é natureza. Exato. Entende? Esse é o pulo, quer dizer, a gente só vai aprender a preservar a Amazônia quando eu entender que tem um ribeirinho debaixo da árvore. Que tem que pescar, que tem que comer, não é a árvore pela árvore ali, por exemplo. E essa coisa, né, cara, de tratar sempre como outro, né? Você vê os nordestinos como se eu não fosse parte desse povo, né? Os ribeirinhos, a Josi é do Pará, né? Ela conhece bem isso, Conheço né? bem. Como se o cara da Amazônia não tivesse nada a ver comigo, né? O Nordeste, você viu, tem alguém morrendo de fome, né? Pô, mas esse alguém é um Se cara... alguém está morrendo de fome, eu estou morrendo de fome. Exato. Então assim, na verdade, eu não posso ser plenamente feliz hora nenhuma se tem alguém triste. Mas eu também não posso ser plenamente triste se tem alguém feliz. Essa conexão é que me deixa inteiro. E essa é a dimensão do integral. Que é o que nos falta hoje, a inteireza, né? Quantos de nós que estamos aqui acompanhando o EduCast hoje e está em casa ou na escola ou no trânsito fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Porque hoje nos falta essa inteireza. Né? Você está presente e ausente em tudo, porque é hiperestimulado por muita coisa e porque a vida de professor é uma loucura mesmo. Né? Então, assim, essa inteireza de eu me sentir parte do todo, isso nos conecta de uma maneira encantadora. Aí eu vou recolocar qual é o lugar do professor, da professora, se eu descubro essa inteireza. Sabe? E a escola consegue, porque a escola eu vejo que tem uma pauta do vestibular muito forte, né, Ricardo? Aqui em Brasília nós temos o PAS concorridíssimo, o Enem, o vestibular tradicional, e a escola fica muito em busca desses resultados, né? Você acha que a escola consegue aliar essa questão de cidadania, de ecologia, com as matérias, com os resultados, com as notas, essa loucura desses ranqueamentos? Olha, eu vou te dar um exemplo da alfabetização, por exemplo. Eu posso ensinar a palavra uva como uva, por exemplo. Agora eu posso entender que atrás da uva tem uma parreira, atrás da parreira tem alguém que planta. Esse cara que planta a uva e que ajuda a fazer o vinho, dependendo do preço da uva, ele não consegue tomar esse vinho. Esse mesmo vinho que está aqui é o vinho que, dependendo da religião, ele é usado na celebração. Dependendo da religião, a gente não toma porque é álcool. E tudo isso está envolvido na palavra uva. Eu posso ensinar a palavra uva como UVA, ou posso ensinar como o Freire, o mundo que mora dentro. Quer dizer, não tem nada mais fascinante do que química. Verdade. Mas a gente expulsou a vida da química. Não tem nada que não tem química. Essa água, o café, não tem nada que não tem química. Não tem nada que não tem física. Matemática. Pensamento lógico. Não dá para discutir o digital e a inteligência artificial sem pensamento matemático. Isso mesmo. Agora, o que a gente foi fazendo? Na correria de preparar para os testes, eu expulso da vida os conteúdos. O conteúdo ficando sem vida, eu tenho que ameaçar o menino para dar conta disso. E aí presta atenção que vai cair na prova. Presta atenção que vai cair. Qual é a questão que me parece hoje que a IA vai fazer? Se é só para treinar para teste de conteúdo, ela vai fazer melhor do que a escola, daqui a pouquinho. Entende? E aí a escola ela vai ter que se colocar no papel, eu penso, de ser uma dupla janela. Uma janela para o mundo. Como é que um aluno entrando numa escola entra no mundo? Sim. Descobre o mundo.
as guerras, as coisas belas, a arte, entende dos quadros de Monet, mas entende, por exemplo, da cultura nordestina no nosso país, entende disso, daquilo e de tudo, quer dizer, ou seja, ela é uma janela para o mundo e ao mesmo tempo uma janela para a alma, ele se entende. Por isso todo o debate do socioemocional hoje. Né? Então, a escola, se ela for essa dupla janela, ela tem muito sentido e futuro. Se ela for um lugar de preparar para exame, daqui a pouquinho essa chave ela é substituída, né? Eu acho que aí ela está num momento delicado, entende? E talvez fosse o momento de Brasília dar esse salto, ter essa coragem, como já teve em outras coisas do ponto de vista cultural e tudo mais, de dar uma arrancada, né? Brasília tem uma utopia nela que não é só para fazer o que está na moda, é para criar cultura. Né? Tem um sonho que fez nascer isso aqui. E a junção de todos os brasileiros para construir essa capital, né? Com toda a contradição que teve a construção, com tudo que teve, porque tudo tem contradição, mas tem uma coisa fascinante aqui. Uma vez eu vi, agora não estou lembrando o nome, de uma dupla sertaneja, aqui de Brasília, e o cara fez uma imagem que eu achei fascinante. Ele falou assim: olha, Brasília é uma arca de Noé cultural. Está tendo agora o lançamento, né, da Arca de Noé no cinema e tal. Imagina, é uma Arca de Noé cultural, porque a gente tem gente não só de todos os estados, mas de todos os países. Sim. Então, olha o capital cultural que mora dentro dessa cidade. Exato, imenso. Uma criança crescer em Brasília tem que crescer com isso tudo. É diferente. Eu não posso tolir ela disso tudo. E a escola pode ser esse radar de estar trazendo isso tudo para dentro dela, né? Então tem um potencial imenso, né? Imenso. Então tem luz no fim do túnel e não é um trem, né? Tem que ser, você vê esperança. Você não é pessimista, você vê uma esperança, você... Eu acho que você me fez lembrar de o Edgar Morin fez 103 anos esse ano, né? E um jornalista perguntou para ele, como você está perguntando agora, uma semana antes de fazer 103 anos, ele fez uma análise de conjuntura da França, da Europa e do mundo, e o cara perguntou: bicho, diante disso tudo, você tem esperança na humanidade? E ele, com tudo que viveu nos 103 anos, disse o seguinte: olha, eu não sou otimista porque o otimista não está preparado para que coisas ruins aconteçam, e coisas ruins acontecem na história. Eu não sou pessimista porque o pessimista não está pronto para aproveitar as oportunidades. Eu sou vigilante. Ou seja, eu tenho uma prontidão para aproveitar as brechas que a vida vai dar. E eu acho que o professor e professora é essa figura que, de tanto aprender, quer se colocar à disposição de que os outros aprendam. E aí, então, ele tem que farejar oportunidades de aprendizagem. E aí, quem sou eu para imitar o Edgar Morin, mas eu diria algo parecido assim. Eu não tenho otimismo com o futuro, mas eu acho que a gente tem que estar vigilante para aproveitar as oportunidades que a vida vai abrir. E não dá para viver sem esperança na educação. Senão o professor vira um zumbi, um morto-vivo. Verdade. Não dá. É muita força que a educação pede dos profissionais de educação, muita energia. Se eu não tenho esperança na aprendizagem, na capacidade de aprendizagem do meu educando, eu vou adoecer. E é o que está acontecendo com parte dos colegas hoje, né? Verdade. Professor, a gente tem aí muitos desafios mesmo, né, para enfrentar aí na educação, mas o que seria de nós, seres humanos, sem esperança, né? E eu acho que assim, o Han, aquele filósofo coreano, diz que o medo gera placas de advertência e a esperança gera indicadores de caminho. Nós temos indicadores de caminho, sabe? Temos uma outra placa de advertência, mas a gente não pode movimentar a vida só pelo medo, pelo risco disso, pelo risco daquilo. Aí não, a gente precisa de ter ousadia. Sabe, o Brasil já produziu Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, nossa, e tanta gente boa, sabe? E tem muita gente boa. E tem muita gente boa agora trabalhando e tudo. Então, assim, a gente pode se colocar a serviço de um projeto de um país melhor. Para isso precisa muito de educação. Muito. Ô Josi, o Ricardo, você é um papo com ele cita tantos autores, tantos livros, tantos filmes, né? Você falou da Arca de Noé, que está aí em cartaz. O que você poderia falar aí para o nosso pessoal nesse primeiro programa de livros e filmes que você acha interessante para despertar essa esperança e estar atento às janelas, né, Ricardo? Porque as janelas abrem, você tem que estar atento à oportunidade, né? O que está aí? Eu acho que esse livro do Han agora, que ele publicou esse ano, é um livro que trata sobre eu agora não vou lembrar do título direitinho, mas se vocês procurarem então
né, Bill Churran, da editora Vozes. Olha, eu fazendo propaganda. Não, bom, é amigo nosso, tá tudo em casa. Então, esse é um livro, e aí ele fala assim, contra o medo, a favor então da esperança. Então ele joga com esses dois binômios, na superação do medo pela esperança. Esse é um livro fascinante que mostra o lugar da esperança, né? Para quem está interessado, por exemplo, na inteligência artificial, teve um livro do ano passado para esse ano, A Nova Onda, que eu acho que é um livro muito legal também, assim, de densidade, que te deixa no ponto do estado da arte sobre inteligência artificial. Então, se alguém está meio comendo mosca nisso e quiser se atualizar, eu acho que essa é uma leitura legal. E uma leitura muito antiga, já que eu citei aqui, vou falar isso porque eu estou relendo O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Esse é um clássico, esse tem cabeceira, né? E assim, ele fez isso, estava com câncer, no final da vida, fugiu do hospital para terminar. Tá morrendo e queria. E a hora que porque tem os vídeos, né? No YouTube tem esse livro em vídeo. Quem não quiser ler o livro, procura no YouTube O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, tem vários capítulos com ele. E você vai ver no final, você já vê que ele estava debilitado, mas com uma força, sabe? Com uma força. Então eu acho que é essa força que a gente tem que se reencontrar. Estudar faz sentido. Aprender é muito bom. Né? E se eu passar a viver isso de maneira intensa, quem estiver perto de mim vai aprender de um jeito ou do outro. Com certeza. Eu acho que é para isso. Né? A gente tem que ter esse brilho aí nos olhos, como a gente percebe aqui no senhor falando, né? Ô José, aproveitando, vocês viram que o Ricardo cita, né, frases e a gente procura, né? Ele tem esse material e eu vou fazer aqui para ele ao vivo, né, para saber se ele topa. Os 5 primeiros que colocarem no chat, eu quero, você topa assinar esse material? Imagina, olha só, são frases, tá, pessoal, do Ricardo, um livro muito bacana. Então, os 5 primeiros que colocarem aí, eu quero, coloca o endereço, o Ricardo vai assinar, você vai receber aí da sua casa, que é um material muito bacana, né, Ricardo? A Josi é fã. Aforismo pedagógico, né, professor? De onde onde surgiu esse nome? Ele nasceu da estrada, né? De tanto caminhar. Tem 36 anos, né, na educação. E aí eu fui colecionando algumas ideias, aí cuidando delas para... Aforismo foi uma gentileza da editora, né? Assim, esse nome de aforismo dá um peso, né? Mas na verdade é um espírito pedagógico, é o que tem de poesia na pedagogia, porque na verdade, antes de ser uma ciência, eu acho que é uma arte. Sim. Sabe? Educação é profissão, educação é ciência, mas antes de tudo é uma arte de cuidar da aprendizagem do outro, e é um pouco disso que esse livro fala. Né? E de fato, uma leitura super gostosa, pessoal. E assim, a gente termina... Abre uma aí, João, vamos ver como a gente termina assim, lê uma aí pra gente. Rapidinho a leitura. Deixa eu colocar aqui os óculos, que essa hora já... A Josi já é brasiliense, viu, Ricardo? Então a gente tem aqui... Abre aleatório, Josi, aí uma página. Um aforismo, ele colocou por números, né, professor? Então aqui, o 42º, vai falar de Vinícius de Moraes, pessoal. Olha aí, Vinícius de Moraes insistia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Pensando bem, os nossos desencontros podem nos preparar melhor para os encontros tão desejados e por vezes raros. O mesmo poderia ser dito da relação entre os nossos erros e acertos no processo pedagógico. Os erros, para lembrar Piaget, são os acertos possíveis. Eles não são o final da linha, mas estações intermediárias na construção do conhecimento. Perfeito, isso mesmo, né? Vinícius de Moraes, você citou. E a gente está nessa fase, né, professor? De ir tentando aí com essa garotada nova e experimentando sem medos. Eu acho que o professor ele precisa se desafiar um pouco com relação a isso. E lembrar que a educação, ela não é algo que é imediato, né? A gente vê esses momentos lá na frente. Nossa, quando eu comecei a dar aula muito cedo, muito novinha, né? E um dia, passando mal, fui bater no hospital e encontro uma aluna que estava fazendo residência em medicina. Então, quer dizer, é isso que é gostoso de ser um educador, né? A gente encontrar, a gente olhar lá na frente, a gente pensar assim, poxa, que bom, né? Eu fiz parte dessa caminhada, eu fiz parte dessa história. Você estava citando
Vinícius, né? E lembrando desses frutos que o futuro traz, o Milton Nascimento, naquela música Coração de Estudante, fala que a gente precisa cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Educação é isso. Cuidar do broto. E aí, com o tempo, porque a flor e o fruto não nascem no nosso tempo, nasce no tempo da natureza. Então, mas o nosso papel é cuidar. Olha para cada aluno, para cada criança, para cada jovem como um broto que vai dar sua flor e fruto. E a gente tem que cuidar nesse momento de fragilidade para que ele cresça. É para isso que a gente existe. E é muito legal você, por acaso, aí, ter escolhido o Vinícius, porque o Enéas começou falando da escuta, né? E escuta tem a ver com encontro. Eu acho que encontro tem a ver com o Educast. Então, assim, a vida, de fato, apesar de tanto desencontro, é a arte do encontro. Promover encontro. Qual vai ser a saída? Eu não sei, mas vai ser encontrando. Encontrando, a gente encontra essa saída. Olha aí. Então, nós estamos caminhando aqui para o final com essa, né, com esse pensamento do Ricardo, fechando aí com chave de ouro, o primeiro Educast, né, aqui da Filial Brasília, da FTD. O próximo vai ser com o Christian, o CEO da Habit. Também vai estar aqui, viu, Ricardo, com a gente, agora em dezembro. A gente quer ver se consegue fazer de 10 em 10 dias o Educast, com essa ideia, né, de Brasília ser esse centro, que a gente discuta educação e que a FTD seja vista com isso, né? Uma empresa de educação. Não é só o final, o livro, a venda do livro, não. Que se debata, que se discuta, e como você falou, os contrários, né? Que aqui seja uma mesa para isso, para respeito, para diálogos, né? Que a gente pode pensar diferente, mas não precisa ninguém inimigo de ninguém, né? Então, Josi, fechamos aí o nosso primeiro Educast da Filial Brasília, da FTD, com chave de ouro, com o Ricardo, com esse bate-papo, se deixasse aqui o dia todo, a noite toda, porque o Ricardo tem essa leveza, tem esse bom papo, né? Com um cafezinho, né, Ricardo? A gente ainda tem mais café aí, viu? Tá? E que a gente vai longe, né? Josi, obrigado, né? Obrigada, Enéas, mais uma vez, né, pela oportunidade, professor. Muito bom tê-lo aqui. E aí, como dizia, né, o nosso fundador, São Marcelino, de nós ficarmos atentos aos sinais, né? Opa, boa, Josi, então a gente precisa estar nesse movimento, nos envolvendo cada vez mais com esse processo aí de educação. E o Educast, pessoal, veio para isso. Então a gente sempre vai contar com a presença de vocês aí por trás das telas. Muito obrigada. Isso mesmo, né, Josi? Escolas, parceiros, aqui vai ser um local para isso, pessoal. Né? Professores, alunos. Até alunos, Já tem uma fila aí do pessoal, viu, Ricardo? Já tem uma fila. A gente pode aprender muito escutando. Com certeza. Então, Ricardo, obrigado. Obrigado aí pela sua presença. É uma honra estar com você. Tá? É um prazer poder bater um papo contigo, poder beber dessa fonte e trocar ideias, né? Sempre, né? Então, Ricardo, aí suas considerações, e vai ser sempre chamado, viu? Eu vou ver sua agenda aqui de Brasília, não vou deixar você descansar, não. Coincidindo com Brasília, vai ser um prazer. A gente vai se encontrando nessa estrada. Né? Eu só queria reforçar, nesse momento que a gente está passando, com tudo que a gente já viveu esse ano e ainda vai viver, não dá para ter uma leitura romantizada da vida, mas não precisa de ter uma leitura impotente, como se a gente não tivesse nada que fazer. Então, entre a prepotência e a impotência existe a justa potência. E o professor tem muita potência, a gente só precisa de encontrar essa justa potência da gente, né? E é um prazer estar a serviço da vida. É para isso que a gente serve. Legal. Pessoal, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Josi. Obrigado a equipe técnica que está aqui com a gente. E não percam o próximo programa, viu? Educast veio para ficar. Um abraço. Um abraço.